Ford vs Ferrari, protagonizado por Matt Damon e Christian Bale. Além disso, James Mangold, diretor aí do excelente Logan, assina aqui a direção desse filme sobre a disputa ali no campo das corridas longas e também um pouco de disputa comercial dessas duas grandes empresas do automobilismo. O filme realmente poderia ser isso da sinopse, mas definitivamente não é. É, na verdade, a história de dois homens super arrojados indo contra o modelo ali de duas grandes montadoras, a Ford e a Ferrari. Shelby, vivido por Matt Damon, protagoniza aí um homem excêntrico. Ele é um dos maiores projetistas da história do automobilismo. Só que ao mesmo tempo que é excêntrico, é muito bondoso e inteligente também. É sensato. Christian Bale vive o lendário Ken Miles, tido por muitos aí como um dos maiores pilotos, ou pelo menos um dos pilotos mais inovadores de todos os tempos. O Bale entrega um Ken Miles metido, arrogante, mas muito capaz de calar quem acha que ele não consegue surpreender. É o craque, né? É a estrela e o craque. Mais ainda, Ken Miles era daqueles personagens que não combinavam com a mídia. E nem a mídia também combinava com ele, só que ao mesmo tempo o Shelby via nele um grande homem, um grande piloto, e a Ford odiava essa relação com a mídia ou a não capacidade dele de vender carros para além de ganhar Le Mans, Daytona e por aí vai. Temos aqui o estudo de dois personagens e um panorama das disputas das corridas longas. Só que isso é bem pano de fundo. A Ferrari, coitada, é colocada aqui como uma vilã, né? É o estereótipo de vilã, aquele vilão mais mandrake, mais sujo, sabe? Que é um papel muito exagerado, diga-se de passagem, é um patriotismo exagerado do texto e da direção do James Mangold. Só que, por outro lado, a Ford também é usada um pouco como vilã, mas é mais nas entrelinhas, né? Só que aqui é para mostrar que grandes empresas são feitas por grandes pessoas e não por grandes políticos. Enquanto tem quem faz, né, que são os gênios, o Shelby e o Ken Miles, e o Pops, né, também, que é outro personagem muito bom, existem aí os políticos que ficam rondando aquilo, vendo a hora certa de pegar apenas o que interessa, que são os créditos, então o trabalho em si. Enquanto isso, a história tratará de lembrar do que realmente importa, nesse caso, os dois nomes, Shelby e Ken Miles. O filme é muito complexo. Reconstruíram Le Mans, só isso já é bem complexo, né? Mas terem apostado em locação mais do que em pós-produção, não que não tenha pós-produção, tem sim, é muita, só que tem muita locação, que é raro nos filmes de hoje em dia, e essa locação presente deu um tom extremamente realista ao filme, muito, muito realista. O que é bem difícil esse tom realista, porque muitos filmes de corrida ou de esportes em si parecem, vez ou outra, puxar para a fantasia ou tentar esconder o todo para melhor passar, né? Enfim, para colocar tapumes ali no que não consegue ser reconstruído. Aqui não. Câmera abre, fecha, vai para um lado, vai para o outro, não importa. Tudo pode ser enquadrado e é muito bem utilizado. Diferente também de outros que tentam sustentar o texto na pré ou na pós-corrida, Ford vs Ferrari demora muito tempo dentro da corrida em si. A analogia é evidente. Le Mans é uma corrida de 24 horas, ou seja, o maior tempo do filme focado nessa corrida é referenciando diretamente isso, né? Se a gente cansa, é porque Le Mans realmente é cansativa. Se a gente pega para acabar, é porque realmente muitos ali estão em seu limite, né? Não aguentam mais tanta correria, tanto vai e vem de carro, por aí vai. Antes disso, porém, temos o suficiente para entender como é complexo conceber um carro novo, um projeto de carro novo e competitivo, né? E como as corridas são realmente as grandes vitrines para que esses carros sejam vendidos. Aí você entende Fórmula 1, NASCAR, várias outras competições de automobilismo. Nessa hora, antes da corrida, brilha muito a atuação do Christian Bale, desajeitado, mas sempre muito assertivo. O mistério que ele põe em seu personagem é fascinante. Ken Miles fala algo e faz outra coisa. É estranho, não dá para ler perfeitamente esse cara. E o Christian Bale entrega todo esse ar de mistério, né? Matt Damon, por sua vez, tem seus ases maiores durante
a corrida em si durante Le Mans, que é quando entrega até um pouco de comédia ao ficar ali zoando a Ferrari e sustentando o filme em um outro aspecto que não seja a correria, aquele negócio todo, carro vai, carro vem, vamos ultrapassar, passar marcha, etc. Mesmo sabendo que os carros na época não eram, talvez, tão potentes quanto os de hoje e que Le Mans não é a corrida mais rápida de todas, né? Aqueles eram sim os objetos de maior velocidade. Então faz sentido eles serem tão rápidos, ou pelo menos a gente percebê-los tão rápidos quanto os de hoje. E ajudado pelo design de produção que colocou transportes em todas as cenas, né? Ele sempre enquadra esses transportes no plano. E é muito fácil perceber o que é rápido de verdade e o que não é. Quando o carro desacelera, a câmera continua com a velocidade, ou seja, ela se afasta. E quando o carro acelera, a câmera se perde tentando buscá-lo, parece errado. Opa, não está conseguindo enquadrar. Deixa o carro realmente ir embora, deixa o plano vazio, vai lá em cima e nos entrega ali visões privilegiadas da coisa. A iluminação das cenas dramáticas, principalmente, sempre são feitas com luzes de carro. É linda, é muito bonita. No aeroporto, quando vão apresentar o novo carro lá ou o futuro carro do Ken Miles, né? Eles estão iluminados pelas luzes que iluminavam o carro, dizendo então que o protagonista ali, naquele caso, é o carro, é o veículo em si. Mais à frente, é o próprio carro quem ilumina os dois, dizendo que sem esses dois, aquele carro é absolutamente nada. E como eu falei, o design de produção ajuda muito a essa estética megalomaníaca do filme. Primeiro a reconstrução de Le Mans, depois que eles não erram com relação aos carros, a fotografia até erra um pouco, a pós-produção até erra um pouco quando não colocam um grading. Acho que o filme merecia ser mais amarelado, afinal década de 60, né, 60 e pouco, por aí, né. O design de produção ajuda muito essa megalomania do filme. Nessa cena aí de apresentação do carro novo, tem um avião do lado, um avião gigante. Só que o texto faz a gente não se importar com o avião. Afinal, o mais interessante é dirigir aquele carro ali super veloz, novo e diferente. Assim como tem um carrinho de empilhadeira passando lá atrás. Enfim, sempre há, desde uma bicicleta até um avião no cenário, e sempre há muito barulho, como se fosse um paddock, e sempre há o medo constante de tudo aquilo ali dar errado, como deve ser a ânsia, talvez, eu não sei, de pilotar aquelas máquinas agressivíssimas. A cereja do bolo é a cena do Shelby colocando o Ford dentro de um dos seus carros de corrida. É quando o filme realmente debate o assunto de que, se os donos soubessem como a linha de produção é tensa, jamais se esconderiam apenas atrás das suas portas. O problema é aquele que eu apresentei lá em cima, nada de Ford vs Ferrari aqui, é só um nome comercial, é Shelby e Ken Miles, que mesmo se não vendesse tanto quanto o nome Ford vs Ferrari, pelo menos organizaria melhor as expectativas com relação ao filme. E também esse tratamento de cor do filme que não me agrada, tá tudo funcionando, a bicicleta da época, o carro da época, a roupa da época, mas a cor parece de um filme que foi feito semana passada. E essa estética simplesmente não me agrada. Fora isso, é um filme muito bacana. É desses filmes que tem que existir, não necessariamente brilhar, mas tem que existir porque são histórias legais e essas histórias precisam ser contadas no cinema. E é isso, falei aí sobre Ford versus Ferrari, ou Ken Miles e Shelby versus Ford e Ferrari. No caso, cara, agora eu te convido para acessar a minha lista de e-mails, ou melhor, conhecer a minha lista de e-mails. Está aqui na descrição. É só ir lá, clicar, deixar o seu e-mail, deixar o seu nome, e aí eu vou mandar um e-mail por semana contando um pouco mais dessas coisas aí que a gente curte, né? Cinema, séries e por aí vai. E é bom porque tem um pouquinho de bastidores, então dá uma olhada. E é isso, gente. Forte abraço em todos. Se gostou, já sabe, joinha. Se não, dislike. A gente se vê numa próxima oportunidade.